Antes de começarmos, eu quero deixar um alerta importante. Tudo que eu falar neste vídeo é baseado no meu operacional, que é resultado de anos de estudo, backtesting e prática. Meu operacional é baseado em análise técnica avançada, análise de fluxo e macroeconomia. Eu uso uma combinação de indicadores e ferramentas para identificar oportunidades de trade. Eu sei que meu operacional pode parecer confuso para muitas pessoas. Pode parecer que eu uso muitas médias e que meu gráfico é sujo de tanta informação. Mas é o meu método de operar e eu já estou há tempos utilizando esse mesmo operacional. No entanto, é importante lembrar que não existe um operacional 100% assertivo. Ainda que eu tenha um bom histórico de resultados, é possível que eu cometa erros, e você também. Por isso, é importante que você sempre faça sua própria análise antes de tomar qualquer decisão no mercado financeiro. Além disso, quero deixar claro que não estou aqui para recomendar compra ou venda de nenhum ativo. Eu ainda não tenho certificado para fazer isso. Meu objetivo é apenas compartilhar meu conhecimento e experiência com vocês, para que vocês possam aprender e desenvolver suas próprias estratégias de trading. Então, com esse alerta feito, vamos ao vídeo. Começando mais uma revisão aqui, hoje dia 2 de abril, e antes eu começo a falar a minha análise do dia, peço que você se inscreva ao canal, a opção vai estar abaixo desse vídeo. Curta o vídeo e compartilhe com os amigos, dessa forma você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais. Lembrando também que eu estou com vagas abertas para a minha 5ª turma de mentoria, depois de quase 6 meses sem abrir as vagas, então estou abrindo novamente. As vagas fecham no domingo, então no próximo domingo, dia 7/4, e as aulas começam na semana que vem. E todo o cronograma, programação, valores, desconto, tudo que eu ofereço na mentoria está em forma de vídeo aqui no meu canal do YouTube, quase 1 hora explicando todo o conteúdo da mentoria, e também em forma de texto aqui no meu servidor do Discord. Lembrando também que essa semana é a última semana que eu estou liberando sala ao vivo de forma pública, semana que vem volta a ficar fechada apenas para mentorados. Se você quiser conhecer um pouco do meu operacional, ver a minha didática ao vivo, como que eu faço as operações, enfim, conhecer um pouco do meu operacional, você será bem-vindo, você pode chamar outras pessoas também. É só entrar no meu Discord amanhã, quarta, então, quinta e sexta, 9 horas da manhã, sala ao vivo liberada para todo mundo. Lá no Discord, com o microfone aberto, disponível para poder tirar dúvidas, fazer perguntas e etc. Beleza? E se você quiser fazer parte da mentoria, você ganha 10% de desconto só pelo fato de participar dessa sala ao vivo. Mas, para fazer parte da mentoria, é importante ressaltar que você tem que preencher o formulário de cadastramento. Dessa forma, eu entro em contato com você, tá bom? Não basta só clicar em um link e fazer a compra. Eu preciso de conhecer você e aí eu vou ver se você se encaixa para o grupo ou não, tá bom? Então, bora lá para o gráfico, para a revisão de hoje, dia 2 de abril. Começando pelo setup das linhas aqui no dólar que a gente teve hoje. As linhas estavam nessa região que eu tenho a linha preta aqui. Tá bugando puxar minha tela, que saco, peraí. Deixa eu fechar essa cruz aqui. Então, a linha superior é a região de venda, a linha inferior é a região de compra. Então, só testou a linha superior. E quando houve o primeiro teste, eu até comentei, não pensaria em vendas, porque o movimento estava bem forte. Uma liquidez, assim, para querer fechar gap, subir mais um pouco, porque estava esticado. E acabou que eu não fiz a operação. Teria estopado, mas depois, nessa região aqui, mais ou menos umas 10 horas ali, eu acho que foi aqui, eu até comentei que se voltasse para a região eu pensaria em venda, só que não voltou. Então desisti, fechei minha ordem lá que nem foi acionada e não fiz nada mais aqui. Chegou a testar a linha de novo, foi na volatilidade da notícia. A notícia até andou aqui uns 11 pontos mais ou menos, mas depois voltou e teria estopado. Então assim, no geral, não foi muito interessante o movimento hoje aqui em relação às linhas. Houve só o toque da linha superior que é de venda, mas a maioria que não andou e teria estopado todas as vezes. E aí, em relação à regra de coloração do Renko, a gente teve um ruído depois na parte da tarde, mas aqui a primeira cor a gente não faz nada. E teve a troca de cor aqui, na região desse topo, andou poucos pontos, uns 7 pontos. A venda teria estopado, andou pouca coisa, só que a compra depois até andou aqui bem, uns 10 pontos mais ou menos. Também achei assim, pela posição onde estava trocando a cor do Renko, não achei interessante. A localização pelo gráfico de candles, estava trocando a cor aqui na cara de fechamento de gap, estava bem ruim mesmo. E aí, já em relação ao gráfico de candles, péssimo. Se for olhar aqui no geral, infelizmente, péssimo. Aqui o que a gente teve no dia de ontem, né? Eu comentei que a gente teve um movimento muito esticado, estou esperando que o dólar fique por mais dias acima de R$5. Então, lá nos 60 minutos, a gente teve um movimento aí fechando ontem até com LS ativo, uma coisa que não é comum de estar, então estava bem longe da média 20. E aí eu comentei que, deixa eu ver aqui se estava pelo setup do IFR, acho que o setup do IFR não ativou, no último candle do dia não chegou a ativar, então nós não tínhamos setup do IFR
para abertura, porém esticado estava. Só que aí o movimento hoje já teve um gap de exaustão, já testando a média 20. Média 20 que é a 200 dos 5 minutos. E aqui, se eu marcar a retração de ontem, é região de 61 de retração. Beleza, o primeiro candle aí foi de força compradora, eu até estava comentando aqui, pelo menos pelo operacional, eu estava esperando um movimento de renovar fundo e talvez dar algum gatilho depois para ser uma reversão, porque era uma região de confluência interessante, só que para pensar em reversão aqui, pelo 5 só deu esse, e esse está na cara da 9 que não tem risco retorno. Já pelo 2 tem que ser a partir de 9 e 10. Então, a partir de 9 e 10, pela regra, né, que tem que ter quantidade de candles sem tocar, a gente poderia ter esse aqui, que padrão que poderia ser? 1, 2, 3. Só que eu senti falta de renovar o fundo. Eu preciso dessas renovações, porque estava dentro do primeiro candle do dia. Mas tinha risco retorno para o topo. Mas pelos backtest e reversão dá muitas vezes, a reversão é assim, a estratégia que mais acontece a maioria das vezes. Ela precisa de uma renovação de fundo aqui, melhor. Precisava de uma renovação, mas acabou indo. E talvez aqui, eu acho que foi a única região que deu oportunidade. Acompanhei várias pessoas no Instagram postando que fez algumas operações, com operacionais diferentes. Várias pessoas aqui viu operação nessa região e fez a compra, e muitos saíram nessa região aqui. Era a região de VWAP, fez um back na média 20, sem gatilho de venda, ficou bem travado nessa região. Subiu de uma forma meio estranha, parecendo uma mini deriva aqui, até que fechou o gap. Fechou o gap, bem travado, e esse gap aqui também era uma região de troca de polaridade importante. Acabou tendo uma defesa aqui, por enquanto aqui nessa região eu não vejo nada a ser feito. Média sem tendência. Reação da notícia. Essa reação da notícia houve um movimento bem interessante, que é algo que é interessante se backtestar. Que a gente teve a primeira Petax, né, lá embaixo. E olha a primeira Petax aqui, ó. Essa linha. E o preço estava lá em cima quando saiu a primeira Petax, que foi aqui nessa hora mais ou menos. E o preço foi buscar a Petax com notícia. Só buscou a Petax e depois subiu. Então, assim, não sei se no futuro pode ser alguma coisa interessante pro dólar. E aqui, voltando, se eu for marcar a retração do dia, eu nem acho que foi 61 que respeitou, porque pra mim teve um movimento bem forte rompendo esse 61. Médias aqui sem tendência, trap zone, aí teve uma volatilidade, o movimento subiu, até achei aqui que fosse uma prévia para buscar um ponto de, sei lá, venda melhor, algum movimento, porque hoje tinha leilão do Banco Central, algo que não acontecia desde 2022, tá? E aí o movimento não foi buscar ajuste, voltou, muita defesa, testou fundo de novo e respeitou. Aqui já tinha confirmação que nós tínhamos um topo e fundo aqui subindo em canal na região da média 200, que é a 20 dos 60. E isso aqui poderia ser um grande, deixa eu ver aqui, uma grande, na verdade, bandeira de baixa. Então a gente tinha um movimento aqui, e aí tá formando um canal aqui durante todo esse dia, que pode ser talvez um movimento corretivo para depois talvez romper. Mas voltando para cá, no intraday testou de novo essa região, LT, muito importante. Tem uma resistência aqui? Não vejo nem resistência. Tava tendo vários gaps aqui no dia, gap entre candles no dia de ontem. Foi subindo mesmo, respeitando o canal, testou de novo, respeitou o canal. E aí até que nesse movimento aqui no finalzinho do dia começou literalmente a travar e não andou. Não tinha agressão, então aqui houve uma trava, uma possível mini lateralidade. Mas com a volatilidade de fim de pregão com leilão, que é normal acontecer, nós tivemos aí buscando o ajuste. Então buscou o ajuste, né? Pelo menos teve essa busca, testando quase a máxima aí de novo. Então gráfico branco aqui. Espera aí, ativar os estudos. Opa. Cadê meus estudos? Aqui. Tivemos um canalzinho. Depois meio que formou um triângulo ascendente, né? Com um rompimento no final do dia. Só que, no geral, também a localização que ficou aqui, não vi nada, infelizmente, movimento bem feio do dólar em relação ao gráfico de candles. Se for ver de variação de pontos, eu vou considerar até aqui. Andou até uma média de 30 pontos. Até comentei ontem que depois de super tendência que teve, porque assim, raras estão sendo às vezes de andar 60 pontos. É o dobro do movimento de hoje. E aí tende a ficar travado no dia seguinte. Dito e feito, ficou meio travado. Essa média de 200 perdendo um pouco da inclinação, mas o preço não conseguia de jeito nenhum romper lá para baixo, né? E ela aqui tentando reagir ainda, tentando defender. Já aproveitando para falar em relação ao dólar, do macro, o que eu vejo, né, agora, isso aqui é basicamente um pullback. Então era normal que tivesse um repique de alta, mas esse repique foi bem assim, demorado para ter.
Tá na cara da máxima de ontem, tá com cara que vai renovar a máxima. Só que eu não acho, assim, não acho que deve dar continuidade a esse movimento. Porque lá no diário, deixa eu abrir a série histórica, aí acabou sendo mais um dia de alta. Então nós temos aí 3, 4, 5 dias de alta. Uma coisa que não é geralmente comum. E é ainda uma região de trava. Mas eu acho que vai romper a máxima de ontem e vai romper, possivelmente, porque nós temos essa região aqui, ó, esse dia 31/10, nós tivemos aqui um topozinho, que é uma região muito próxima que tem liquidez, que ontem não chegou a testar, faltou uns 5 pontos. Então, pelo menos beliscar essa região e depois voltar e buscar LT debaixo do canal seria interessante. Mas o dólar aqui, por causa dessa questão de macroeconomia que eu vou falar já já, o cenário lá fora tá puxando esse dólar para cima. Então, assim, a gente tem que esperar que o cenário lá fora também ajude. E não está legal desde ontem, então o cenário está bem aqui, forte para talvez continuar a alta. E deixa eu puxar aqui esse caixote, então, relembrando, está esticado, tá? Mas tá com cara que vai pelo menos buscar um pouco da liquidez, subir mais um pouco para depois talvez começar a corrigir. Mas eu tenho que pensar na pior probabilidade. Vai que rompa aqui e fica aqui travado nessa região. A média de 200 vai chegar e o preço vai ficar aqui nesse range, ó. Algo bem comum de acontecer quando chega de forma avançada em Keltner, ficar travado depois em um range aqui com a média de 200 embaralhando, sem tendência. Só depois, alguns dias, dá alguma direção aqui, infelizmente. Para amanhã tem essa questão do canal, que está dentro ainda, não sai dessa região. Então, esperar sair, deixa eu marcar aqui o canal nesse layout que eu não tinha. Canal aqui, espera aí. Mais ou menos aqui nessa região. Então tá subindo em canalzinho, tá? E esse canal é basicamente isso, é por causa do pullback lá dos 60 minutos, fazendo pullback na média 20, é o repiquezinho, um repique bem lento aqui em relação ao dólar. Aí aqui nos 5 minutos, deixa eu ver do contrato atual se tem alguma diferença, não, mesma coisa, beleza. Já em relação à VWAP mensal, como que a VWAP mensal está aqui? A VWAP mensal, foda, né? Só tem 2 pregões, então nem tem como eu analisar aqui direito, porque tá nessa região muito próxima. Então tem que ter mais dias aí pra gente começar a analisar. Mas a VWAP do mês anterior está lá embaixo, tá? Lá embaixo. Teve uma distância muito forte aí. Geralmente não é normal de ficar tão longe assim de uma outra VWAP. Deixa eu ver aqui na série histórica. Tá lá embaixo mesmo. Uns 60, 70 pontos aí de distância da VWAP aqui do mês anterior. Então a gente vê que, na verdade nem 70, 90, quase 100 pontos de distância aqui. Então a gente vê que já começou o dia um mês bem forte, né? Bem forte nesse movimento de alta. Interrompendo o vídeo aqui rapidinho para te contar uma coisa muito importante. Que lá no meu canal do YouTube tem algumas playlists que você pode gostar. Vou te dar 3 exemplos. Tem aqui a playlist de mesa proprietária, mostra minha trajetória na Flow de Trading, com vídeos com temas muito importantes, eu acho que você vai gostar. Tenho também uma playlist de revisão do dia, basicamente diário de trade, que eu abordo análise técnica, análise de fluxo e macroeconomia. E tenho também uma playlist de análise semanal, vou abordar também macroeconomia, fluxo e análise técnica para a próxima semana de pregão. Então, se você acha que você vai gostar, não esqueça de se inscrever aqui no canal, tá? E veja os vídeos aqui na playlist. Já em relação ao índice, que depois eu tenho que falar algumas coisas a mais do dólar do macro, mas falando aqui do índice hoje, setup das linhas antes, o que a gente teve? Tomei 2 stops aqui para o setup das linhas. Deixa eu carregar para eu mostrar. Cadê? A gente tinha a linha aqui na região inferior de compra e a linha aqui na região superior de venda. Eu cheguei a fazer 2 operações por causa da linha inferior, tá? A primeira que fiz a compra logo nos primeiros minutos do dia. O preço deu a cara que talvez ia subir, mas voltou e estopou. Quando subiu aqui de novo, eu fiz a operação de compra. E detalhe, aqui nesse aqui no 16 era para ter estopado. Só que eu estava vendo um gráfico de Renko e posicionei sem querer o stop pelo gráfico de Renko. E não me estopou, sendo que era para ter estopado. Era para eu ter colocado aqui. Mas, de qualquer forma, mesmo que não tenha estopado, o movimento aqui foi a meu favor. Peraí, antes da notícia, né? Foi a meu favor aqui uns 380 pontos. Não cheguei a fazer parcial, esperava que fosse buscar o alvo aqui na linha superior. Infelizmente, por causa da notícia, voltou, estopou. Renovou mínima, né? Esse candle aqui. E, ok, não fiz mais nada, deixei aí porque eu vi que graficamente depois, por candles não tinham que ser feito realmente nessa região.
O movimento aqui foi buscar de novo a linha só subiu aqui uns 140 pontos, teria voltado estopado, depois buscou de novo, teria estopado, e depois se tivesse entrado, aí só essa última que pagou aqui uns 550. Se tivesse feito a venda aqui, teria estopado também por poucos pontos aqui de diferença, mas já era o fim do dia e esse candle aqui é candle de leilão. Então, assim, no geral, também, infelizmente, a linha não foi interessante aqui no índice hoje. Já em relação à regra de coloração, a gente teve volatilidade na hora da notícia, mas aqui, puxando da abertura, a gente teve abertura praticamente sem gap. Primeira cor a gente não faz nada, aí trocou para compra, era 10,38. Aqui numa região que eu até comentei assim, tá trocando de cor. Pode ser interessante, né? Porque tava na linha aqui e talvez o cenário poderia chegar próximo da linha superior. Mas não chegou e aí teve a volatilidade. Isso aqui foi a volatilidade, ó. Todos esses blocos aqui a partir do 47 até mais ou menos ali no bloco 120, 125, todo esse movimento aqui, notícia. Então, notícia, volatilidade, nada a ser feito aqui nessa região e foi trocar de cor, era aqui embaixo. Uma região também que eu não acho que seria interessante de pensar em venda porque estava em alargamento lá no gráfico de candles. Andou aqui só uns 145 pontos e voltou. Quando trocou de compra de novo, trocou para compra. Essa aqui já acabou andando bem aqui em relação ao Renko, mas no geral também não achei interessante o Renko hoje. Então, assim, setup das linhas, Renko, e também vou falar do gráfico de candles também não foi interessante e fluxo também não foi, tá? Então, assim, vários operacionais aqui depois de 10 horas que confirmou que o cenário estava bem travado, eu não vi, assim, nada para ser feito. O primeiro candle do dia, antes, falando de ontem, a gente tinha um movimento aqui, relembrando, 60 minutos. Lembrando que nós estávamos em região muito importante desse suporte aqui, ó, fechou bem próximo dessa região. Só que fechou próximo, aqui o último candle de ontem, longe da média de 20 e geralmente não consegue romper de forma efetiva, um rompimento verdadeiro quando está longe da 20. Então também nós tivemos um movimento muito forte de queda ontem. Até comentei que poderia ser um dia travado, porque é dia de supertendência e depois tende a ficar travado. E dito e feito, né? Acabou aqui ficando travado e foi até bom. Foi até bom que ficasse travado, se aproximasse mais das médias. Mas aqui no início do dia, qualquer cenário que desse de venda seria muito perigoso por causa da média 20 estar afastado e a gente não tinha abertura ainda do à vista. Então, região de suporte importante, tinha questão que fechou longe da média 20, então eu não pensaria em venda nas primeiras horas do dia, tá? Por isso que eu acabei fazendo as operações de compra, porque poderia ser uma região de defesa. Voltando aqui para os 5 minutos, que a gente poderia ter? Quase que nós tivemos um gap aí característico de força, talvez compradora, mas não foi, tá? Fechou aqui, na verdade, abriu abaixo da média 80, então nada a ser feito. O primeiro candle já teve uma forte rejeição no topo. Já foi aqui uma reação da média 80, posso considerar, mas se alguma coisa a mais, pode ser essa região de troca de polaridade, ó. Essa região aqui está muito forte, agora servindo como uma resistência. Já reagiu, inverteu o movimento todo, fez aqui o fechamento de gap, ajuste já não estava mais relevante, fez como se fosse um pivôzinho de baixa para o price action e renovou fundo. Renovou fundo, chegou bem próximo de Keltner ali. Se eu marcar o primeiro candle para baixo, deixa eu marcar aqui, para baixo, cravou a região ali mais ou menos de 161 e tinha SLT passando aqui. A SLT acabou confirmando. Aqui, o movimento foi até esticado, mas para pensar em reversão, assim, inside candle, eu não sei se ultimamente está pagando, mas inside candle a longo prazo não é um candle interessante. E foi o caso aqui, tanto pelo 2 quanto pelo 5. Não sei se ultimamente está se tornando interessante, estou vendo mais possibilidades, mas também, assim, muitas com stop, mas muitas com gain. Eu particularmente ainda não gosto de inside candle. O movimento acabou voltando, tem um fluxo aqui, uma inversão muito louca nessa hora, porque quem fez esse movimento de queda foi a XP, quem fez o movimento de alta foi a XP. Mas a XP não consegue sozinha criar tendência. Dito e feito, foi o rompimento da mínima de ontem? Foi, mas não conseguiu criar tendência, voltou. Não conseguia subir, porque ela estava sozinha. E aí tinha certos movimentos bem falsos aqui que estava trolando no fluxo também. Dava a impressão que agora ia subir, mas graficamente não tinha muito cenário aqui favorável. Olha como que as médias estavam. Não tinha alinhamento, a 9, acima da 20, acima da 50, 80 aqui em cima, uma bagunça. E aí o alargamento se confirma, teve a notícia, essa notícia aqui teve uma volatilidade, só que a volatilidade aqui foi de 500, foram 500 pontos para baixo e voltou para cima aqui uns 230. Aí poderia sim causar a impressão que, opa, esse grande martelo aqui vai romper máxima. Não foi. E não foi.
E esse candle da notícia acabou sendo o tamanho do range do dia. Então, todo o movimento aqui atrás, o tamanho foi o range do candle da notícia. E aí o movimento travou no topo, faz pullback, dá impressão no fluxo nessa hora aqui que ia subir. Eu falei até pro Dudu, falei assim, eu acho que vai trollar de novo, hein? Dito e feito, trollou o fluxo de novo, voltou, teve um movimento forte aqui. Isso aqui pra mim não é pullback de médias ainda, bem feio o movimento. Aí o Dudu falou assim, tá acionando, tá virando o cenário pra venda. Eu falei assim, não, vai trollar de novo, quer ver? Dito e feito, respeitou o fundo de novo, travou aqui, começou a voltar, média sem tendência ainda, foi subindo, tá, beleza. Média de 200, extremamente importante, a gente vê que só da proximidade dela já reagiu e vai testar ela de novo. E a gente não tem critério para reversão aqui, mesmo que esteja com alguns critérios ok, outros não estavam. Movimento aqui faz um pullback. 74 gatilho? Não. Trap zone, média 200. Testa, rompe a região de máxima, testa essa região aqui que é uma troca de polaridade importante. Faz um pullback, região da média 200, gatilho, pullback agressivo. Quando preenche o critério é esse 85. 85 já está aqui no ar do rompimento dessa região, já pede risco retorno. Tem que marcar também aqui primeiro candle para cima. Beleza. Tá na cara de 100%. Faz mais um pullback, testa, 89, não foi acionado. Aí foi subindo, começou a ter rejeição aqui e buscou a LT do alargamento de novo. Respeitou a LT do alargamento, região de 100% do primeiro candle. Faz pullback, não tem preenchimento dos critérios aqui, é quase o fim do pregão. E aí acabou respeitando, voltou de novo para a região aqui embaixo. Então, assim, hoje foi um dia de alargamento. Um megafone aí, bem feio. Deixa eu ver se o Ibov teve um tão feio assim. Espera aí. Na verdade, o Ibov não teve um tão feio. Essa tendência do Ibov foi até interessante. Mas o índice futuro já teve. O índice futuro já teve um megafone mais feio aqui. Mas enfim, o que eu posso ver aqui em relação ao índice? Hoje, péssimo. Fez um movimento lateral, está em torno da média de 200 de novo. Para amanhã, a gente ainda está em alargamento. Então, eu acho que esse gap de amanhã vai abrir em torno desse megafone aqui, nessa amplitude. Vai abrir aqui, nessa região. E vai ficar dentro dessa região. Complicado operar megafone. Alargamento. Porque eu até esperaria chegar mais próximo desse fundo aqui, porque esse fundo acabou sendo mais reto no fim do dia. Não teve renovação de fundo, apesar que teve de topo. Então, testar esse fundo aqui e dar alguma oportunidade aqui. Para cima, acho complicado, porque nós temos uma trava aqui. Então, o macro eu ainda quero que teste esse fundo. Porque esse suporte aqui pelos 60 minutos está cada vez mais sendo testado em espaço curto de tempo. E nós temos ainda o cenário de ombro, cabeça, ombro para ser formado. E se eu for pegar dessa pernada de baixa que teve uma super tendência ontem, essa correção aqui, só para ter uma ideia aqui mais ou menos, deixa eu marcar do topo exatamente, respeitou aí 50%. Então, pode ser que venha reagir, volte, teste esse fundo, dê alguma pré-tendência, ou se não der, que seja pós-tendência. Lembrando que está próximo dessa região da mínima do ano aqui embaixo. Seria bem interessante. E aí, em relação ao índice, então, eu vejo o movimento... Aí vem a complicação, né? Se eu vejo esse movimento aqui, né? Como que eu vou, talvez, pensar em correlação do dólar? Então, o que eu espero do dólar? Que, se for para ter a correlação, que suba, então. Mas, infelizmente, eu não vou conseguir operar dólar nesse caso, porque está esticado para subir. Então, na melhor das probabilidades, vai ficar o quê? Lateral. Dentro de um caixote, enquanto o índice trabalha aqui com movimento de queda. Se ficar lateral também, infelizmente, muita probabilidade de eu não conseguir fazer nada. Então, eu espero mais movimento de tendência do índice e uma trava, pelo menos, do dólar. Mas se o dólar quiser ajudar e subir e ter super tendência, beleza. Só que eu vou acabar ficando de fora por causa do movimento estar esticado. E o índice não está mais. O índice agora está saudável para romper esse fundo. Tá lindo esse movimento aqui, lindo. Fazendo um pullbackzinho dessa força vendedora dos 60 minutos, para talvez testar esse fundo aqui de novo e talvez haver o rompimento. O Ibov aqui tá próximo, né? Tá mais próximo esses fundos, então não vejo a hora aqui de haver o rompimento. Falando em relação das ações, né? E que a gente teve hoje um movimento, até comentei que a gente poderia ter um movimento de alta da Vale para testar esse topo aqui. Eu falei assim ontem, o movimento tá estranho do índice, eu não queria que rompesse a mínima do ano, porque está esticado. Então, assim, a favor do movimento de interpretar que hoje poderia ficar travado, nós poderíamos ter a Vale em alta para testar esse topo,
E a Petro também, o problema seria os bancos. E aí, dito e feito, Petro e Vale acabou sendo um dia de alta, inclusive Petro foi muito forte, vou falar por que ela subiu. E o banco aqui, os bancos, a gente teve uma renovação de fundo do ano, tá? Importante ressaltar, renovou fundo, porém o Ibov não renovou. Então os bancos já estão renovando o fundo aqui, caindo, respeitando como se fosse um canal, e respeitou essa região de fundo depois de várias quedas consecutivas, e aí teve uma correção depois no fim do dia, mas fechando praticamente no 0 a 0. Então hoje a atuação foi de Petro e Vale. E o que eu posso esperar para essas ações nos próximos dias? Agora é a hora, né? O cenário aqui da Vale é uma região de resistência, então eu esperaria que respeitasse e voltasse a cair. Em relação a Petro, eu espero que também trave, porque é a região de 61 de Fibogap desse movimento aqui. Então, faça uma correção, uma trava. E o IFNC é o problema. O IFNC aqui está realmente esticado, mas se for olhar em relação à retração, tá talvez interessante para voltar a cair. Eu não posso, infelizmente, contar com os bancos aqui, porque o cenário está complicado. Então, as ações podem ajudar. Podem. E aí tem a questão do dólar também, que pode ajudar. E aí, falando da questão macro, por que o dólar hoje, tentou subir garrado, o cenário ainda está de risco, o que está acontecendo? Ontem teve uma tendência forte do dólar, forte do índice para baixo, e é basicamente porque o que nós estamos tendo? Os juros americanos hoje, de novo, dia de alta, teve até uma rejeição no fim do dia, mas renovou o máximo. Estão esperando os juros americanos ficar por mais tempo em alta. Isso não é interessante para os índices emergentes. Então, acaba aí puxando os juros aqui também, por outros motivos, mas o dólar também tende a se valorizar e os índices tendem a cair. Aí nós tivemos essa questão, juntou com o fato que o VIX hoje ficou positivo. É uma região aqui que estava próximo de suporte, o VIX ficou bem forte hoje. VIX forte, o DXY pelo menos lá fora hoje não subiu, tá? Então eu acho que o dólar só não teve talvez uma grande tendência porque o DXY não teve uma força compradora, pelo contrário, a gente teve uma força até vendedora, só que o S&P chegou a cair, tá? E o S&P caiu até bem, testando a média 20 e eu acho que talvez vai ser para romper agora, porque essa inclinação da NVIDIA aqui, essa média 20 está muito longe da média 200, está com cara de uma mini lateralização para talvez uma região de distribuição, até porque o preço aqui chegou muito próximo de $1.000, tá? Acho que é 1.000? Acho que é $1.000. Então, 520, na verdade, 1.000 aqui, pelo menos eu acho que é 1.000. Então, uma região de possível resistência muito forte, um preço exato, preço bola fortíssimo. E a questão aqui também do ouro, né? O ouro subiu mais um dia, foi esse bloco aqui. E o ouro é um ativo de risco, é um ativo de segurança em situação de risco. E o dólar e o ouro não para de subir sem testar a média 20 desde aí do início do mês de março. E hoje chegou a subir mais de 1%, uma coisa que não é interessante. Ele é como se fosse o VIX também, acima de 1%, atenção, alguma coisa está acontecendo. Então tinha várias coisas puxando, juros. E outra coisa também, o petróleo, que é uma outra... o petróleo é uma outra commodity também de situação de risco, que tende a subir quando o mundo está assim em tensão. Dito e feito, commodity subindo, ouro subindo, VIX subindo, juros americanos subindo, S&P caindo. Poderia ter sido um dia de super tendência hoje de novo, mas acabou sendo uma trava muito boa para o índice e uma trava do dólar. E o EWZ, nossa, acabou segurando esse suporte aqui ainda, né? Mas falando a respeito do petróleo, por que subiu hoje? De novo, a escalada dessa tensão agora de Israel e Irã. Isso aí não sei o que vai dar nos próximos capítulos, hein? Irã falando que vai ter uma retaliação, vai meio que se defender, sei lá, não sei nem como que seria na prática que eles iriam fazer. Vingar em forma de morte também, ou alguma sanção econômica ou sanção comercial, sei lá o que poderiam fazer, não faço ideia. De qualquer forma, tensão aí em relação a isso. Hoje teve notícia, mas a notícia trouxe volatilidade, mas não gerou tendência, até porque a notícia veio conforme esperado. Teve alguns discursos na parte da tarde, mas ok, o problema agora vai ser amanhã que a gente tem notícia. A gente tem notícia aqui deixa eu ver, 9 horas já na abertura, notícia no Brasil. Depois, com a abertura das ações, beleza, mas o foco aqui vai ser 10h45, PMI,
Setor de serviços, Estados Unidos, depois 11 horas, importante, PMI, junto 11h30 não é de movimentar, mas 10h45 e 11 horas. Amanhã Estados Unidos, depois discurso do Powell, 1h10 da tarde. Eu não sei o que ele vai falar amanhã. Essa semana é semana do payroll, então, deixa eu ver, o ADP deveria ser amanhã. Ué, peraí. ADP, tá certo. Então, 9 horas, sabia que tinha uma coisa aqui errada. 9 horas de abertura, nossa aqui com produção industrial, notícia com gap já precificando, primeiro candle também, etc. Passou 15 minutos, ADP, prévia do payroll, importante. Então, recomendo nem estar talvez em operação nesses primeiros minutos aqui. Depois, 10h45, 11 horas e 1 hora da tarde, discurso do Powell. Não sei o que o cara vai falar, não sei. Outra coisa que eu preciso ressaltar, assim, bem confuso o diazinho de hoje, viu? Muitos players fortes na venda, muito player forte na compra, pouca atuação de player como a UBS, por exemplo, não teve muita atuação dela com parceria com a XP. Nós tivemos aí uma situação de DIs positivo, que tende geralmente a jogar índice para baixo e dólar para cima, só que nós tivemos Petro subindo muito forte, principalmente na parte da tarde com a escalada da alta lá do petróleo. Vale também subindo e FNC fechou positivo, então como que cai com as ações subindo desse jeito? Desde o início do dia já estavam subindo e o índice travado. E tinha o dólar também, assim, negativo, aí os dois estavam em campo negativo, aí depois os dois ficou em campo positivo. Finalizou como? Em campo positivo os dois, só que praticamente quase no zero aqui o índice, nada praticamente de movimento, muito confuso, muito confuso. Então, assim, fluxo, renco, linhas, gráfico, tudo, macroeconomia, coisa puxando para cima, mas coisa puxando para baixo, muito, muito confuso. Tinha a questão do leilão também do Banco Central. Basicamente, o Banco Central nosso aqui divulgou, acho que ontem, no fim do pregão, que ia fazer leilão de 1 bilhão de dólares aqui no dólar, por volta de medir 30, medir 40. Nem sei se chegou a fazer mesmo, né? Depois vou ver se chegou, porque parece que nem atuou. Não teve movimento aqui, não conseguiu travar o dólar. O dólar voltou a fechar próximo da máxima de ontem. Geralmente, pelo menos a justificativa do Banco Central, que não fazia isso desde 2022, porque eu sempre comento que naquela época, quando o Banco Central fazia, 2020, na pandemia, 2021, 2022, era uma puta volatilidade. Do nada aparecia, às vezes eles não anunciavam, e aí só depois que a gente ficava sabendo. Então, assim, eu esperava talvez algum movimentozinho, expectativas frustradas, não teve nada. E a intenção era para tentar controlar esse dólar, porque ontem deu um sustinho aí, porque subiu bem forte, chegou a patamares aí de 5,80, 5,085. Isso o dólar aqui futuro. Agora nem preciso nem falar que o turismo vai estar lá em cima, né, nas nuvens já. Então, atuou, mas não adiantou nada. Não sei se vai anunciar mais atuação. De qualquer forma, o dólar está subindo muito pela questão externa, interna, N motivos. A questão de volatilidade que eu falei, acho que ontem ou no estudo semanal, a volatilidade do dólar estava muito baixa nesses últimos tempos. A qualquer momento vai voltar a subir a volatilidade. Não sei por qual motivo macro que vai ser isso. Então, estou guardando as semanas passarem para a gente começar a detectar qual que vai ser a razão desses movimentos que podem reverter o cenário todo lá fora e aqui também. Acho que é só isso, então. Amanhã tem notícia importante e estou esperando, ansiosa por esse movimento aqui de rompimento dessa região do índice. Espero que seja amanhã ou talvez quinta-feira, quem sabe. Ou sexta, né, com o payroll.